Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa abençoada. Estava aqui pensando, Oswaldo Montenegro, a lista. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não vê mais. Posso dizer que eu aportei esta casa há algum tempo, e nesse tempo não conhecia ninguém. E com o passar dos dias, nós vamos tendo amigos esses que nós sabemos, já veio da espiritualidade, e para a espiritualidade retornam. Então nós podemos dizer que estamos felizes por saber que temos tantos amigos aqui conosco, e também tantos amigos que já se partiram para a pátria espiritual, mas que certamente continuarão fazendo parte aqui desta casa, continuarão fazendo parte dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, enfim, continuarão fazendo parte da família espiritual que se encontra aqui encarnada. Certamente nós ficamos tristes, mas ao mesmo tempo com gratidão de sabermos que essas pessoas que aqui passaram e que estão passando estarão sempre nos nossos corações. Mais do que isso, em algum momento nós encontraremos novamente. Estou me referindo ao Tico Zola, nosso amigo que sentava exatamente naquela cadeira ali ao lado da Cecília todos os domingos. O Tico Zola que estava desde o início das atividades do domingo à noite. O Tico Zola que estava participando do centro todos os momentos em que ele era solicitado. E certamente esta saudade, que é muita, se transforma também em gratidão, em sabermos que não foi em vão, que a sua passagem aqui entre nós valeu a pena, e certamente nós o teremos na nossa lembrança, nos nossos corações eternamente. Ele já está sendo agraciado pela espiritualidade, e nós aqui continuaremos labutando, e por que não dizer, seguindo o seu exemplo de dedicação e de amor à doutrina e à casa espírita. Então podemos dizer muito obrigado, Tico Zola. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos assistindo, aqui presencialmente, e também aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo através das redes sociais, YouTube, Facebook das Casas Espíritas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós costumamos dizer que a presença física aqui é muito interessante, é muito importante, e certamente nós fazemos aquele convite, as pessoas que tiverem condições, que cheguem aqui até esta casa. Mas outros tantos que não têm, logicamente, serão também agraciados, beneficiados, da mesma forma os que estão aqui presentes. Podemos dizer que sejam todos muito bem-vindos. Nós temos as nossas atividades da palestra pública no domingo à noite às 19h30, no domingo de manhã às 9h, às segundas-feiras 20h, terças 20h, e também agora às quartas-feiras, apenas na porta lateral, mas palestra pública. Então estamos fazendo o convite, aquelas pessoas que não têm condições de vir no domingo à noite, a casa oferece vários dias, e todas essas palestras públicas tem a água fluidificada, tem o passe, e principalmente tem aquele conforto que todos nós procuramos nesta casa e encontramos, porque nós chegamos aqui pensando no bem e saímos daqui pensando no bem, e isso é muito importante, isso é o principal em nossas vidas. E por falarmos em palestra pública, nesta próxima terça-feira agora, nós teremos a comemoração do lançamento de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Estava sendo lançado o Livro dos Espíritos em Paris. Nós teremos uma palestra então nesta terça-feira em comemoração ao lançamento de O Livro dos Espíritos, com o Moacir Costa de Araújo Lima, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, autor de 18 livros com o tema Quântica, Espiritualidade e Saúde, nesta terça-feira agora às 20h. Então nós convidamos a todos, para as nossas palestras públicas, como nós falamos,
todos os dias, domingo, segunda e terça e quarta, e em especial agora nessa próxima terça, a comemoração do lançamento de O Livro dos Espíritos. Bom, e hoje nós teremos a palestra com o Paulo Sampaio, e de antemão já agradecemos, viu, Paulinho, mais uma vez pela sua colaboração. Bom, então nós vamos convidar a todos neste momento para nos tranquilizarmos ao som da música suave, elevar os nossos pensamentos em uma prece de gratidão. Normalmente chegamos até esta casa com problemas, dificuldades, desânimos, dores, enfim, todo tipo de situação, fazendo com que tenhamos dificuldades para seguir vivendo. E neste momento, Senhor, nós sabemos de todas essas dificuldades e sabemos também que somos atendidos à medida do possível, à medida das nossas necessidades. Mas vamos aproveitar o momento para agradecermos pelas bênçãos que todos nós recebemos e que muitas vezes não percebemos. As pequenas coisas que nos acontecem, a família que temos, o emprego que temos, a sociedade que nos acolhe, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, nós não percebemos e muitas vezes nem interagimos. Mais do que isso, não agradecemos. Então a nossa prece de gratidão pelo momento, pela possibilidade de estarmos aqui nesta casa de oração, nesta casa hospital que nos acolhe a todos, mas também nesta casa escola que faz com que tenhamos condições de aprendermos um pouco mais em relação à nossa vida, tenhamos condições de fazer com que aquelas perguntas que muitas vezes não encontramos lá fora, na sociedade, aqui nos dá guarida, aqui nos dá respostas. E essas respostas, se não nos servem exatamente naquele momento, vai servir em algum outro momento da nossa vida, das nossas dificuldades. Mestre amado, amigo de todas as horas, te pedimos, Senhor, que esteja conosco neste momento de oração, neste momento em que todos nós teremos a oportunidade de ouvir mais um pouco em relação ao seu Evangelho. Pai, esteja presente principalmente em outros momentos de dificuldades, aqueles momentos, Senhor, em que nós pedimos e achamos que não estamos sendo atendidos, porque, como falamos sempre, a nossa régua e a nossa medida é diferente da régua de Deus. Por isso, a gratidão em toda e qualquer situação, a gratidão no momento de dificuldade e nos momentos felizes, enfim, a gratidão pela nossa vida e pela oportunidade do nosso crescimento espiritual. Te pedimos, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos o mundo para nos falar. Uma boa noite para todos. Nosso boa noite, nosso abraço fraterno aos amigos e amigas que acompanham pelas redes sociais. Muita paz a todos. Que nós todos nos sintamos envolvidos pela paz do Cristo e encontremos a inspiração do alto, nós todos, para absorvermos bem aquilo que meditaremos hoje, possamos levar para a nossa vida. Nesse mês de abril, como nosso amigo Carlos disse, comemoramos mais um ano, da chegada do Consolador prometido à Terra do Espiritismo, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Mas também, neste mês de abril, tem outra obra das chamadas obras básicas, que também completa mais um ano de sua publicação,
que é o Evangelho segundo o Espiritismo. 159 anos da publicação. Essa obra que nós vamos pensar hoje aqui, falar um pouquinho sobre ela, tentarmos levar aqueles que ainda não a conhecem ou que ainda não a estudaram mais a fundo, algumas abordagens específicas de alguns pontos da obra. Esse livro, meus amigos, de uma importância tão grande para a doutrina, porque nos traz a moral do Cristo, e a moral do Cristo com as luzes da doutrina espírita, porque este livro, Kardec vai apresentar ali ensinos da moral do Cristo, mas interpretados, explicados pelo próprio codificador e também pelos espíritos superiores, liderados pelo Espírito de Verdade, Então a gente vai percebendo, quando estudamos esse livro, a importância dessa obra na nossa vida. Mas eu quero começar lembrando como que essa obra foi preparada, o contexto dessa produção desse livro, Então, para isso a gente vai voltar no tempo. O ano era 1863 e o codificador Kardec apresentava problemas de saúde. Kardec tinha problemas cardíacos, problema no coração, e ele, como nós vimos no filme, creio que todos devem ter assistido, Kardec, o filme, nós percebemos o quanto Kardec trabalhava incansavelmente, um trabalho extenuante, mas que ele desenvolvia com a maior alegria, com a maior dedicação, mas devido a esse problema, ele recebeu orientação médica que se afastasse por um tempo daquele tumulto, da agitação daquele trabalho, porque nós vimos que Kardec dialogava com os espíritos, nas comunicações mediúnicas, ele respondia aqueles milhares de cartas que ele recebia. Nesse ano já estava em andamento, publicando a Revista Espírita, que ele publicava mensalmente. Então era um trabalho gigantesco. E nessa época, só lembrando, já havia 2 livros das obras básicas publicados. Lógico, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, 1857, e o Livro dos Médiuns, 1861, tinha 2 livros. E Kardec, então, recebe essa orientação, vamos dizer, para que ele se afastasse por um tempo desse trabalho, para que pudesse recuperar a saúde. E com muita insistência, porque ele não queria atender a essa orientação, mas com muita insistência Kardec aceita, e ele então viaja para uma cidadezinha do litoral da França, cidadezinha tranquila, calma, para que ele se recuperasse, como se fosse um retiro ali, para ele repousar mesmo, E essa cidadezinha de nome Santa Adresse, ele vai para esse lugar sozinho, nem a esposa o acompanhou. E lá nessa cidadezinha gostosa, bela, à beira-mar, Kardec não conseguia ficar parado. Imagina, aquele homem que trabalhava várias horas do dia, mesmo nessa cidade para repousar, ele não conseguia ficar parado. Então ele começou a escrever outra obra, lá nessa cidadezinha. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele escrevia sozinho. E um detalhe, Kardec escrevia esse livro em sigilo. Ninguém sabia que ele estava escrevendo essa obra.
Então a gente pega o livro Obras Póstumas, para quem não o leu, não o conhece, o livro Obras Póstumas foi publicado após a desencarnação de Kardec. Reuniram, após a desencarnação dele, vários textos que Kardec guardava nos seus documentos pessoais. Ele tinha vários escritos dele, tinha também comunicações dadas pelos espíritos, que ele esperava o melhor momento para levar a público, não havia publicado, guardava em seus documentos pessoais. Então, após a sua morte, reuniram esses documentos, esses escritos, esses textos, e publicaram com o nome de Obras Póstumas. Então, não é um livro no estilo normal, com capítulos, Ele tem tópicos, porque são textos, que não tem ali uma sequência lógica. Então, em um desses textos, no livro Obras Póstumas, tem uma nota de Kardec, que é o seguinte: ele estava nessa cidadezinha descansando. Lá dessa cidade, ele envia uma carta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele trabalhava, fazendo uma pergunta aos espíritos. E aí ele coloca essa nota em Obras Póstumas. Ele diz assim na nota, que estava guardado em seus documentos: eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando, conservara-lhe de tal modo em segredo, que o próprio editor, Sr. Didier, só foi conhecer o título quando da impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. Vejam bem que era tão sigiloso esse livro que ele escrevia, que nem o editor conhecia o título, só foi conhecê-lo na hora da impressão mesmo. E ele ainda diz nessa nota: mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse livro que nós conhecemos hoje, como o Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicado a primeira vez com o título de Imitação do Evangelho. E depois Kardec, mostrando uma grande humildade até, imagine, o codificador aceita a sugestão do editor e de outras pessoas e muda o título, que seria muito mais adequado como está hoje, Então, nessa carta que Kardec envia à Sociedade Parisiense, ele faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta o seguinte: o que eles estavam achando da obra que ele estava escrevendo. Vejam que interessante, se ninguém sabia, essa carta é enviada, os espíritos iriam responder algo que ninguém tinha ciência. E no Obras Póstumas, apresenta então a resposta que é dada pelos espíritos. Ali não tem o nome, mas tudo indica que foi São Luís, que era o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. São Luís responde então para Kardec: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Vejam, meus amigos, a importância que São Luís começa a destacar no início da resposta. O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec começara a escrever em Santo André, sozinho, lógico, inspirado, auxiliado pelos Espíritos, não era mais um livro apenas para o pensamento religioso, não era apenas essa função que teria esse livro, mas diz aqui São Luís, mas também para a vida prática das nações. Olha só a importância disso. E nós, qualquer um de nós que já estudamos esse livro,
percebemos a importância dessa obra. Porque quem estuda esse livro não tem como ser a mesma pessoa. A gente sente uma necessidade de mudar, transformar hábitos, mudar nossa postura. Nós avançamos moralmente, porque esse livro traz os ensinos de Jesus explicados com coerência, com clareza, nos convidando a uma mudança de postura, de atitudes, né? Então esse livro vai colaborar para que haja melhor relacionamento entre as pessoas, porque a partir do momento que a gente se modifica para melhor, que a gente aprende a ser mais tolerante, mais fraterno, mais respeitoso, nós convivemos de forma melhor. Então esse livro vai contribuir para a vida prática das nações. Vejam a importância disso. E eu quero fazer uma observação, né? Às vezes, muitos de nós temos esse livro como um livro de cabeceira, ou aquele livro que é consultado esporadicamente, quando a gente não está muito bem. A pessoa fala, eu vou abrir ao acaso, e sempre quando abre diz, nossa, eu li aquilo que eu precisava, né? Nós sabemos que ele tem essa função também, sempre nos oferece uma boa mensagem que nos ajuda a melhorar o padrão, né, vibratório. Mas, pessoal, que a gente não fique com esse livro apenas para isso. Esse livro é para muito mais. Ele é para ser lido, relido, estudado, para que a gente possa absorver dele tudo que tem para nos oferecer. E São Luís continua dizendo, a dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Vejam o que é isso. Esse livro veio na hora certa da transição planetária. Nós estamos atravessando esse momento em que precisamos reunir condições morais para merecermos habitar a terra renovada. Nós percebemos hoje na Terra um avanço intelectual altíssimo. A inteligência disparou em relação à moral. O avanço tecnológico, científico, né? A medicina, a ciência, a tecnologia, é uma evolução enorme da inteligência, mas a moral nem sempre acompanha. Então esse livro vem para trabalhar a moral. Esse livro traz a contribuição com a moral cristã, né? Para que ajude nesse momento de transição, que precisamos avançar moralmente, precisamos conquistar a paz, né? Então esse livro, na verdade, é como um roteiro de uma conduta moral. E diz ainda São Luís, nossa ação, dizendo a ação dos espíritos, principalmente a do espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Vejam isso, Kardec lá escrevendo sozinho, né? Sozinho entre aspas. Ele estava assessorado por uma equipe liderada pelo Espírito de Verdade. E quem lê Obras Póstumas e o Evangelho segundo o Espiritismo, creio que a gente chega à conclusão de que o Espírito de Verdade é o próprio Cristo. Então Jesus, inspirando Kardec com a sua equipe de espíritos da ordem mais elevada, Kardec estava assessorado por esses espíritos para que ele interpretasse fielmente o pensamento de Jesus. E ele diz ainda, compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina? Uma obra
como a que elaboramos de comum acordo, necessita de recolhimento e insulamento sagrado. Então vejam como é interessante isso. Não foi à toa que Kardec recebeu a orientação para se afastar daquele tumulto do trabalho diário. Os espíritos precisavam dele com a mente mais serena possível, com a mente tranquila, pacificada, para que ele recebesse a inspiração do alto. Então os espíritos encaminharam para que Kardec se dirigisse, à cidade de Santo Andrés. E aí ele diz agora, direcionando mais a Kardec: ao te escolherem, vejam bem, ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então nós sabemos por Emmanuel que Jesus escolheu um de seus discípulos mais lúcidos para vir à Terra e trazer, esse trabalho de codificar, de implantar a doutrina espírita aqui entre nós. Kardec foi um espírito de muita, lucidez, elevação, escolhido pelo Cristo. E São Luís termina: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Vejam a importância que São Luís está destacando para essa obra. E ele finaliza, olha só pessoal o que ele diz agora: adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. 9 de agosto de 1863. Vejam que belo isso. São Luís, junto de Kardec, juraram antes de Kardec encarnar, diante de Jesus, que levariam a efeito esse trabalho, se preciso for, sacrificando a própria existência, para que a doutrina surgisse, aqui na Terra entre nós. E esse livro então é publicado em 1864, portanto, 159 anos agora de publicação. Agora, pessoal, eu quero fazer uma análise rápida sobre o livro, o nosso tempo é curto, mas para dar uma ideia aí para quem não o conhece mais a fundo, apenas alguns detalhes de como foi escrito, alguns pontos que chamam a atenção. Primeiro eu quero destacar a introdução do livro, porque nós às vezes temos o hábito de, somos tão afoitos para começar a ler logo um livro, que a gente vai direto para o primeiro capítulo. Eu creio que muitos somos assim, Mas os livros espíritas, em geral, apresentam introduções belíssimas, Quantas introduções de Emmanuel nas obras de André Luiz, que são um livro à parte. E esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma introdução que não pode deixar de ser lida. Kardec apresenta lá vários tópicos muito interessantes, como, por exemplo, ele coloca na introdução um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, os filósofos, que ele diz que foram os precursores, da ideia cristã e do espiritismo, porque eles falavam de forma muito semelhante às ideias espíritas, e Kardec coloca na introdução. Na introdução também, pessoal, Kardec coloca um tópico chamado objetivo da obra. É bem interessante saber isso.
Porque ele diz assim, que os evangelhos, né, tradicionais, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, se nós pudéssemos separar as matérias contidas no evangelho, os assuntos que são apresentados ali, Kardec diz que nós poderíamos fazer 5 grupos de matérias. Primeiro, a gente poderia extrair dos evangelhos somente os atos comuns da vida do Cristo, quando fala dele como um cidadão comum, seu nascimento, onde ele participava das ocasiões, né, das festividades, tudo aquilo que ele fazia como uma pessoa comum. É o primeiro grupo. Segundo grupo de matérias que poderíamos tirar dos evangelhos, só os milagres que Jesus realizou, os chamados milagres, né? Poderíamos também separar somente as predições. O que era isso? As profecias que Jesus fazia, falando do final dos tempos, né? Era um outro grupo de matérias. E também poderíamos separar aquelas palavras que Jesus falou, ensinou, e que a igreja oficial, né, recolheu para fundamentar seus dogmas. Como, por exemplo, quando Jesus disse que ele pegou, né, o pão e o vinho, dizendo que ali estava simbolizado seu corpo e sangue. E nós sabemos, né, que a Igreja Católica tem um dogma ali, um sacramento da Eucaristia, né? Então poderiam ser um outro grupo de matérias, tudo aquilo que Jesus falou e a Igreja utilizou para fundamentar seus dogmas. E por último, os ensinos morais. Então vejam, 5 grupos: atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, as palavras que deram origem aos dogmas e ensino moral. E o que Kardec nos diz na introdução? Que os 4 primeiros grupos de matérias poderiam dar muitas controvérsias. As religiões não se entenderam sobre esses 4 pontos. Então o que ele faz? Ele recolhe dos evangelhos apenas o ensino moral, que ele diz que é inatacável, não tem como, né, discutir aquilo que é o ensino de amor que o Cristo apresentou. Então no Evangelho segundo o Espiritismo não contém tudo o que tem nos evangelhos tradicionais da Bíblia. Kardec selecionou especialmente os ensinos morais, que são aqueles que nos interessam para a nossa transformação moral. Mas os outros assuntos, né, as outras matérias, Kardec depois vai aproveitar também no livro A Gênese, que aí é outro assunto, né? Na introdução também, Kardec explica que ele não se preocupou com uma ordem cronológica, né? Colocar os assuntos na forma como Jesus foi apresentando no transcorrer do tempo. Ele disse que não seria possível isso e não teria nenhuma vantagem real de assim fazer. Então, como que está distribuídos os capítulos do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec procurou colocar os capítulos numa sequência lógica. Ele apresenta ali uma ordem, classificou de ordem metódica, para que um capítulo decorra do anterior. Então a gente precisaria ler o primeiro capítulo para poder entender o segundo, para poder entender o terceiro, e na sequência os capítulos vão dando, né, preparação para o próximo, tá? Então isso é importante, que os capítulos não estão distribuídos ao acaso, eles têm uma ordem coerente, pensada, né? Outra coisa para a gente analisar, pensando sobre a apresentação dos capítulos, quando a gente abre o livro, cada capítulo do livro, na sua maioria, não todos, na sua maioria, eles têm uma ordem no seguinte sentido: Kardec começa o capítulo apresentando um trechinho do Evangelho, uma passagem, né? Uma fala de Jesus, uma ou mais. Em sequência, Kardec comenta ele mesmo. Então tem uma participação muito grande de Kardec nesse livro.
Ele comenta aquele trecho que ele selecionou, explicando o que Jesus queria dizer. E depois, na sequência, ele apresenta o terceiro tópico, chamado Instruções dos Espíritos, onde ele coloca ali mensagens ditadas pelos Espíritos, falando sobre o assunto. E aí, meus amigos, a gente vê o diferencial da doutrina espírita, porque aqueles trechinhos do Evangelho que às vezes a gente não compreende bem, aquela fala de Jesus, porque Jesus falava usando metáforas, usando parábolas. Às vezes a gente lê o Evangelho da Bíblia e a gente fica com dúvidas, não é? Tem falas de Jesus que são aparentemente até estranhas. Então, essa explicação que Kardec dá em cada capítulo, junto da explicação dos Espíritos, vão fazer toda a diferença para a nossa compreensão, do ensino do Cristo. E agora, analisando a estrutura do livro, então, o encadeamento dos capítulos. Vejam que interessante. Nos primeiros 4 capítulos do livro, quando vocês forem ler novamente, ou aqueles que não leram ainda, que quiserem conhecer a obra, prestem atenção nisso. Os primeiros 4 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo são a base do livro. Os primeiros 4. Eles são como o alicerce do livro. Por quê? Kardec coloca nos primeiros 4 princípios fundamentais da doutrina espírita, aquilo que é a base. Se a gente não compreender esses 4 primeiros capítulos, vamos ter problemas, dificuldade para entender os demais. Eles são essenciais para a gente ficar atentos a isso. Então vejam, capítulo 1, não vim destruir a lei. Kardec comenta nesse capítulo sobre as 3 revelações da lei divina, com Moisés, com Jesus e com a doutrina espírita, falando sobre as leis de Deus, como elas são reveladas à humanidade, a importância de conhecer a ligação que existe entre Antigo Testamento e Novo Testamento, uma revelação complementando a outra. Então, para a gente compreender nesse primeiro capítulo sobre as leis de Deus, sobre a revelação das leis de Deus e sobre o Criador, que é o princípio fundamental da doutrina. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, falando sobre o quê? Maior presente que Deus nos deu, imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. A partir do momento que fomos criados, jamais deixaremos de existir. Então, falando que a nossa vida verdadeira é espiritual, isso é maravilhoso. Se a gente não compreende isso, como entender outras passagens do livro? Capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. A vida não existe apenas na Terra. Os Espíritos deixam claro que a maioria dos planetas são habitados. E não só habitados, como tem humanidades, muitos deles, muito mais avançada que a Terra. Porque quando a gente olha a humanidade terrestre, se a gente considera que apenas essa humanidade existe, a obra de Deus não seria tão boa. Porque aqui o mal ainda está muito presente. A gente vê muitas dores, muitos problemas, muitas aflições. Se fosse só isso que Deus tivesse criado, não daria para compreender, a perfeição do Criador. Mas existem humanidades, eles nos dizem, vivendo em plena paz, sem guerras, sem doenças, com respeito, com amor. E é para isso que nós estamos avançando, para chegar um dia nessa condição também. E a doutrina nos mostra que Deus está muito acima do nosso entendimento. É o Deus das galáxias, bilhões e bilhões de galáxias. Imagine essa criação infinita.
Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A lei da reencarnação, a misericórdia e o amor de Deus por nós. Porque sem reencarnação, era aquela ideia da condenação de um inferno eterno, por alguns anos de erros aqui na terra. Mas a hora que compreendemos que voltaremos à vida, quantas vezes se fizerem necessárias, para que a gente repare o nosso passado de sombras, mas para que a gente cresça espiritualmente. A cada nova reencarnação estamos evoluindo, estamos avançando, rumo a condições melhores, em busca da felicidade verdadeira que Deus reserva a todos nós. Então, depois de Kardec apresentar os primeiros 4 capítulos, na sequência o codificador teria que colocar aquilo que era mais importante, a partir da base, dos 4 capítulos fundamentais. E ele coloca o quê? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, disse Gandhi, que nem era cristão, que se perdessem todos os textos sagrados, mas que restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Para a gente ter uma ideia da importância dessa fala de Jesus no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, no capítulo 5, logo a seguir desses 4 primeiros, qual é o título do capítulo? Bem-aventurados os aflitos. Porque Kardec vai colocar ali o assunto que nos interessa a todos. Todos nós sofremos, de uma forma ou de outra, com uma intensidade ou com outra, todos nós sofremos. É o maior capítulo do Evangelho, porque ali Kardec vai explicar a fundo as causas da nossa dor, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, deixando muito claro que tudo tem uma explicação, que nós sofremos devido às nossas atitudes equivocadas. E aí, pessoal, em seguida, ele deveria apresentar outra bem-aventurança, mas como disse, Kardec ordena os capítulos de acordo com uma sequência lógica. Se ele falou da dor no capítulo 5, no capítulo 6 ele apresenta o consolo para as nossas dores, o Cristo Consolador, capítulo 6, apresentando ali mensagens do Espírito de verdade, nosso irmão mais velho, Jesus, nos orientando, nos consolando, nos fortalecendo, para que a gente continue na caminhada sem desânimo. Aí sim, nos capítulos 7 a 10, Kardec continua com as bem-aventuranças, mostrando as virtudes que precisaremos conquistar para alcançar a nossa redenção. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, destacando a humildade. Capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, destacando a pureza de coração. Capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra, destacando a paz. E capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, o perdão. Então vejam, essas virtudes, amigos, são as nossas metas, é o nosso objetivo de conquista, começando pela humildade, que é a base de todas as outras, Humildade, pureza, desenvolver a paz e conquistar o perdão sempre. E assim Kardec continua os demais capítulos, que não daria para a gente abarcar aqui mais detidamente pelo nosso tempo, mas ele vai mostrando na sequência como um roteiro da nossa evolução. Kardec vai destacando nos capítulos seguintes a importância do nosso esforço próprio, porque cada um precisa conquistar a sua elevação espiritual, as duas asas simbólicas da evolução, o amor e a sabedoria. E Kardec então encerra o livro. Os 2 últimos capítulos são muito importantes, destacando a oração
e a ligação com Deus. Porque capítulo 27, ele coloca: pedi e obtereis, nos ensinando como pedir a Deus. Porque a gente pede muito, né? Creio. Mas às vezes a gente não sabe pedir. A gente espera que Deus atenda nossos pedidos da forma como nós imaginamos que é o melhor. Mas Deus atende da forma melhor para nós espíritos que somos, e não analisando apenas a nossa situação momentânea aqui como encarnados. Deus sempre oferece o melhor, mas nós às vezes não compreendemos isso. E capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Kardec deixa ali nesse capítulo vários modelos de prece, não para que a gente vá ficar preso a elas, né? Ele deixa prece para cada situação da vida, não para a gente ficar automaticamente lendo, fazendo só aquela prece, mas a hora que a gente lê esses exemplos de prece que ele deixa, nós aprendemos, porque Kardec, em cada oração, ele vai colocando os postulados espíritas, a forma como deve ser feita a nossa oração, e ali aprendemos muito. Então, amigos, eu espero que com essa singela reflexão aqui sobre o livro, possa ter despertado em vocês o interesse, né, para a leitura dessa obra, aqueles que ainda não o fizeram, ou para a releitura, ou mais ainda para o estudo mais aprofundado dessa obra, né, que é essencial para o nosso desenvolvimento moral. Mas eu quero ainda encerrar com uma poesia de Castro Alves, na psicografia do Chico, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, porque eu acho bonito a gente ter esse hábito de conhecer as poesias, os poemas que contém, né, na doutrina espírita, que nos eleva a alma, que nos mostram a beleza da criação de forma poética, né? Então essa poesia de Castro Alves, chamada Marchemos, diz muito com relação à nossa evolução espiritual. E ele diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e margens
em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite a todos. Que Jesus esteja no coração de todos nós, de acordo com o que ouvimos a respeito do Evangelho de Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, que vem iluminar nossas mentes, vem abrandar os nossos sentimentos e fazer luz em nossos corações. Que nesse momento de encerramento da nossa reunião, possamos estar louvando a Deus a oportunidade de estarmos nesta encarnação, recebendo conhecimentos da terceira revelação, doutrina espírita, da qual estará comemorando aniversário na próxima terça-feira, 18 de abril, que, como ouvimos através das palavras do nosso companheiro, o que o Evangelho segundo o Espiritismo abre o nosso entendimento a respeito dos ensinos do Mestre. Tira-nos do pé da letra para o entendimento da letra, e que nesse instante de encerramento da nossa reunião, agradecidos por tudo quanto a doutrina está nos oferecendo, vamos elevar os nossos melhores sentimentos em favor dos nossos irmãos, daqueles que realmente sofrem alguma dificuldade e que nesse instante, de acordo com o que ouvimos a respeito do Evangelho, as orações que fazemos para cada momento ou para cada circunstância da nossa vida e de nossas vidas. E nesse instante possamos estar orando em favor
da alma do nosso amigo Zola. Mais do que isso, orar em favor dos seus familiares, que por alguns meses haverão de estar sentindo a saudade da sua presença, mas que, com o entendimento da doutrina espírita, através da imortalidade da alma, possam compreender que ele apenas mudou de dimensão, mas está junto de todos nós. Senhor Jesus, amado Mestre, que nesse instante possamos estar com os nossos corações abertos para que, nesses tempos de transição, possamos entender o que disse o Mestre: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseveremos nós. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela noite, pelo que pudemos apreender na noite de hoje, e que tenhamos uma noite de sono tranquilo para podermos despertar no amanhã, cheio de vigor, com vontade de vencer. Obrigado e boa noite a todos.